Nossa história começa em Iblesten, uma cidade sombria que parece ter saído de um RPG medieval hardcore. Nos bairros pobres vivia um velhote, conhecido pelos locais como o Velho Orgulhoso. Apesar do apelido chique, ele estava preso na magia de uma estrela e apodrecendo no distrito da pobreza. O cara afirmava ser um arquimago lendário, mas na maioria das vezes agia como uma Karen gritando com as crianças que brincavam perto de sua cabana. Observando este idoso iludido estava um garoto com cabelo branco e olhos carmesins. Reviravolta, este garoto estava na verdade aprendendo magia com um rabugento. Mas vamos ser sinceros. Não havia um motivo profundo para o garoto ser seu aprendiz. O velhote só queria um fã para massagear seu ego enorme. O garoto, no entanto, estava lá apenas pelos ganhos. As estações passaram, e a labuta do garoto nunca parou. Um dia, o mestre observou seu pupilo envolto por uma aura azul cintilante. O novato de cabelo branco se concentrou, liberando uma onda massiva de mana. O queixo do velho caiu. Este garoto já tinha dominado o fluxo de mana. Com os olhos brilhando como lanternas traseiras vermelhas, o protagonista exibiu um talento insano. Ele estendeu a mão e manifestou uma luz azul ofuscante, moldando energia pura em uma espada irregular. Vupt! A lâmina de mana bateu em uma parede de madeira, um golpe direto. O garoto desabou, ofegante por ar enquanto seu mestre o encarava. O velho estava chocado, suor frio escorrendo pelo seu rosto. Mesmo fazendo o trabalho sujo do velho, nosso herói permaneceu determinado. Ele estava subindo de nível rapidamente, alcançando o status de mago de uma estrela em apenas um ano. Mas o velho desanimou, zombando que os nobres alcançavam 3 estrelas antes da puberdade. Ele afirmou que um plebeu como o garoto chegaria no máximo a 2 estrelas e desistiria. O mestre continuou a manipulá-lo, dizendo que a linhagem era tudo e que o esforço do garoto era inútil. O protagonista começou a se perguntar se o velho estava apenas ressentido com seus próprios fracassos. Naquela noite, o clima estava pesado enquanto o garoto se sentava ao lado da fogueira com seu mestre por um longo tempo. Na manhã seguinte, uma chuva torrencial atingiu a cidade. O garoto chegou em casa e encontrou um pesadelo, seu mestre sem vida no chão. O corpo estava todo roxo e espancado. Isso não foi um acidente. Foi um espancamento. No início, ele pensou que o velho tinha comprado uma briga que não podia vencer. Mas depois, a verdade veio à tona. Seu mestre foi atacado pelos guardas da cidade. De coração partido, o jovem o enterrou em uma cova rasa marcada por uma cruz de madeira. Acontece que o mestre foi pego roubando um tomo de magia de 2 estrelas dos arquivos. Por que arriscar tudo por um livro? O garoto estava confuso. De repente, uma tela holográfica azul apareceu. O cara que pregava a supremacia da linhagem morreu fazendo algo impensável para ajudar seu aluno. O sistema notificou. Básicos dominados. Seleção de classe desbloqueada. 4 anos depois, uma grande revelação. Nosso garoto nem é desta dimensão. Durante o salto no tempo, ele se juntou a Katia Flameart. Ela é uma nobre caída, uma maga de 3 estrelas, e está no topo da lista de alvos dos mercenários. Ela arranjou um trabalho corporativo e começou a ser mentora do garoto por fora. Nosso protagonista absorveu conhecimento de Katia, uma maga legítima de 3 estrelas. Um dia, eles estavam relaxando em uma taverna chamada Lágrimas de Beldurne. Ela compartilhou um pouco de sabedoria. Ambição é natural, Derek, e você tem talento. Mas ela o avisou que ser muito ganancioso apenas atrasaria seu processo de subir de nível. O herói de cabelo branco assentiu, lembrando-se de seu primeiro mestre, e prometeu ter isso em mente. Então, a maga disse ao seu aluno para fechar os olhos e sintonizar na frequência de mana. Ela o instruiu a encontrar a fonte de energia e manifestar sua imaginação em realidade. O garoto seguiu suas instruções e explodiu com uma aura azul densa. Katia percebeu que sua reserva de mana era infinita, e seu controle era cirúrgico. De repente, os olhos do garoto mudaram para um brilho roxo místico enquanto a energia aumentava. Katia ficou atordoada com a potência bruta. Ele estava canalizando. Bum! Uma explosão massiva abalou a rua do lado de fora. A taverna entrou em pânico total. Perguntando-se o que aconteceu, o garoto pulou, olhando para as próprias mãos, totalmente confuso. Katia agarrou seu braço com força para trazê-lo de volta à realidade. Ela sinalizou para ele manter a boca fechada e apenas segui-la. Lá fora, guardas estavam cercando o local da explosão. A maga arrastou seu aluno por um beco escuro para evitar a patrulha da cidade. O jovem correu atrás dela, sem entender o caos. De repente, ela parou bruscamente e disse ao garoto para ouvir com atenção porque era uma questão de vida ou morte. O garoto assentiu e esperou pela informação. Ela explicou que os nobres são guardiões paranoicos de seus privilégios, e a magia é o clube VIP. Ela acrescentou que o poder inato é considerado um direito de nascença nobre, e os poucos plebeus que ficam tão fortes se tornam um alvo.
Ela revelou que ele tinha acabado de lançar um feitiço de nível 2. Ele desbloqueou o feitiço de ilusão estelar, alucinação auditiva. Bum! Assim, aos 14 anos, ele alcança o status de mago de 2 estrelas, e o sistema notifica para confirmar a nova habilidade. Katia continuou a pressioná-lo sobre feitiços de alto nível e as artes sombrias da alta sociedade. Mas depois de um ano de treino intenso e ininterrupto, ela teve que ir embora. Ela deixou nosso garoto para trás. Acontece que a família Elvistor, sim, aquele conde Elvistor a roubou para ser uma tutora particular. Você não recusa uma oferta como essa. Ensinar magia para a nobreza de elite, esse é o bilhete de ouro com que todo mago sonha. Antes de ir embora, ela deixou um presente de despedida, um grimório raro de 2 estrelas. Nosso protagonista agarrou aquele livro como se fosse sua tábua de salvação, então o treino solo começou. Um ano depois, ele decifrou mais 2 feitiços de 2 estrelas completamente por conta própria. Com os olhos ardendo de ambição, o garoto provou que não ia estagnar. Aos 16, sua fome de poder era absolutamente insaciável. Corta para a taverna local. Um cara o chama perguntando que tipo de trabalho ele está procurando. Então ele solta a bomba. É uma encomenda da família do Grão-Duque do Plain. Nosso garoto literalmente congelou. Ele ouviu direito? Por que uma casa nobre de alto escalão estaria recorrendo ao fundo do poço por mercenários como eles? Não fazia sentido. Mas o recrutador não se importava. Ele fala, olha só, os do Plain gastam ouro como se fosse água da torneira. Se conseguirmos uma entrada com eles, é um bilhete só de ida para as grandes ligas. Nosso protagonista vai direto ao ponto. Qual é o trabalho de verdade? A resposta, apenas exterminar alguns monstros nos arredores do Grão-Ducado. Simples. Simples demais. Sinais de alerta por toda a parte. Nosso protagonista sente o cheiro de uma armadilha e manda um não, obrigado bem direto. O cara entra em pânico, gritando para ele esperar. Nosso mago de cabelo branco diz, eu não faço trabalhos suspeitos. Encontre outro otário. Mas o mestre da guilda reclama, precisamos de um mago, garoto. Vocês são uma espécie em extinção hoje em dia. Ainda assim, por que precisar de um conjurador para monstros fracos? Irritado com o desespero, o garoto de cabelo branco se vira para ir embora. Tempos desesperados. O recrutador bate uma moeda de ouro na mesa. Pagamento adiantado. Ver aquele brilho muda tudo. De repente, ele está ouvindo. Nesse momento, um cavaleiro elegante com monóculo e bigode entra. Ao seu lado estão 2 mulheres, uma mais velha e outra encapuzada. O mestre da guilda apresenta nervosamente o talento. O cara do monóculo zomba. Uma criança. Ele nem mesmo teve sua cerimônia de maioridade. Inútil. O chefe tenta promovê-lo, jurando que ele é o mago mais afiado da guilda. O cara do monóculo ignora o papo de vendedor. Vamos embora. Não vou confiar esta missão a uma criança. Os VIPs se viram e vão em direção à porta, mas a misteriosa mulher encapuzada para de repente. Ela olha para trás, cruza o olhar com o garoto de cabelo branco e o chama com um sinal. Precisamos conversar. Próxima parada, o Grão-Ducado de Dupline. É hora do show. O garoto entra em campo, encarando um bando de goblins. Com olhos vermelhos brilhando como brasas, ele libera o inferno. Não é uma luta. É um massacre. Misericórdia zero. Um goblin tenta ser sorrateiro com um machado enferrujado por trás. Ah, por favor. A velocidade do garoto faz o monstro verde parecer que está se movendo em câmera lenta. Com uma expressão fria como gelo, o protagonista derruba o último. Então ele lança um feitiço elétrico para desintegrar os corpos. Puf! Evidência eliminada. Ele se vira para o oficial. Trabalho feito. O velho e a criada assistem à carnificina. Sem suspiros. Sem choque. Estranhamente calmos. A garota encapuzada murmura, que rápido. Você limpou todos eles em segundos. De volta à taverna. Nosso garoto encontra uma colega de guilda, a garota loira. Ela o confronta, acusando de ser o cachorrinho de um nobre. Ela está gritando, nós podemos ser plebeus. Mas não nos curvamos para a escória, então ela zomba. Quanto custou para vender sua alma? O mestre da guilda silenciosamente levanta um dedo. A garota explode. Uma moeda de prata. Você está de brincadeira? O chefe a encara com um sorriso irônico. Moeda errada, querida. Uma moeda de ouro. O queixo dela cai no chão. Instantaneamente, ela está de joelhos implorando, deixe-me ser um cachorrinho também. Mais tarde naquela noite, o clima muda. Nosso mercenário está pensativo. A garota loira está desmaiada de bêbada ao fundo. O chefe se inclina. Então, como foi o trabalho de verdade? Trabalho fácil. Apenas goblins. O garoto de cabelo branco dá de ombros, então seus olhos se estreitam. Mas aqueles 3 clientes, eles estavam mentindo descaradamente. O mestre da guilda pisca. O quê? Ele está totalmente perdido. Ele explica detalhadamente.
Aquele oficial. Ele não tinha nenhuma fineza social e era velho demais para uma posição de novato. E a criada, as mãos dela estavam impecáveis, macias. Aquelas não eram as mãos de alguém que esfrega o chão. Ele está prestes a expor a aprendiz encapuzada, mas o chefe o corta bruscamente, chamando seu nome. O garoto olha para cima com o rosto totalmente sério. O ar fica pesado. Escute, diz o chefe. Somos mercenários. Fazemos o trabalho. Pegamos o ouro. Não pense. Suspeito. Sim. Mas o garoto apenas acena com a cabeça. Entendido. Ele apenas aceitou a realidade brutal. O chefe deu a lição final. Aqui na selva, a sobrevivência é a única moeda que importa. Todo o resto, lixo. Na manhã seguinte, eles voltaram para o grão-ducado de Dupin para resolver as coisas. O garoto deu o sinal verde, setor limpo. Nenhum goblin estaria à espreita por lá por um bom tempo. Com a missão carimbada como concluída, Jaden foi cobrar o pagamento ao velho. Foi quando o cliente deixou cair 2 moedas de ouro brilhantes em sua palma. Dinheiro fácil. O chefe mercenário estava praticamente babando pelo dinheiro. Ele mostrou as 2 moedas de ouro para o garoto, sorrindo como um idiota. Observando a cena, o cara sofisticado com o monóculo limpou a garganta. Ai! Assim que teve a atenção dele, ele foi direto ao ponto. Ele valorizava muito as habilidades do garoto e tinha um novo trabalho em vista. Jaden interveio na defensiva. Ei! O que você quer com meu novato? Então o homem soltou a bomba. O próprio grão do que era o cliente. E o preço, 15 moedas de ouro. O número deixou todo mundo de queixo caído. O cara do monóculo virou-se para o garoto. Então, você topa? Nenhuma hesitação. O garoto de cabelo branco assentiu instantaneamente. Negócio fechado. Eles pularam em uma carruagem e foram direto para a sede do poder. Momentos depois, eles pararam na propriedade do Pen, uma mansão enorme que esbanjava luxo. Até Jaden ficou chocado com a magnitude do lugar. Antes de entrarem, o velho endireitou a postura. Hora da verdadeira apresentação. Meu nome é Dylan, ele disse, com a voz suave. Eu sirvo como mordomo-chefe desta propriedade. Jaden começou a suar, percebendo que estava totalmente fora de seu elemento. Então a senhora mais velha se adiantou, e eu sou Caterina, a governanta-chefe. Atrapalhado, Jaden tentou agir profissionalmente. Certo, Jaden, líder dos mercenários de Beldron. O garoto apenas pensou, imaginei. Equipe de alto escalão para nobres de alto escalão. De repente, uma figura encapuzada ao fundo se moveu. Jaden piscou, se perguntando quem era o intruso. A mulher misteriosa estendeu a mão e puxou o capuz para trás. Revelação em câmera lenta. Seu longo cabelo escuro caiu em cascata enquanto o vento o apanhava. O protagonista cruzou o olhar com a garota, de olhos azuis penetrantes. Ela não piscou. Eu sou Isolin. Então ela fez o pedido real. Eu quero contratar este garoto. Ele será o tutor da minha irmã. O garoto congelou. Ele ouviu direito? Enquanto isso, nas profundezas da mansão do Pen, o caos se formava. Bam! A porta do escritório se abriu com um estrondo. Um jovem chamado Hyde invadiu, gritando com seu pai, Valerian. Ele entrou de rompante exigindo atenção, ignorando seu irmão loiro sentado por perto. O grão-duque suspirou, dizendo a Hyde para agir com alguma classe. Isso o irritou. Classe? Quem precisa de classe é a Dila, gritou Hyde, apontando para uma empregada soluçando no canto. Olhe para esta bagunça. Aquele monstro da Dila a machucou de novo. O irmão loiro tentou intervir. Hyde, cale a boca. Estamos em uma reunião. Hyde o ignorou completamente. Perdemos 10 servos este mês. 10. Ele foi para cima do pai. Até quando você vai deixar aquela psicopata solta? O irmão loiro se levantou. Farto do desrespeito, ele gritou o nome de Hyde. Pare de fazer uma cena. Saia. Hyde ficou quieto por um segundo, com os olhos frios. Certo. A Dila é inútil de qualquer maneira. Temos a Isolin para garantir o futuro da família. É hora de cortar o peso morto. O grão-duque calmamente tirou os óculos. Essa não é uma decisão sua. Hyde não estava recuando. Eu já encontrei um mosteiro para ela. É melhor para todos. Essa foi a gota d'água. O pai avançou. Ele agarrou Hyde pelo crânio e, craque, bateu a cabeça dele na mesa de mogno. Foi um movimento violento e rápido como um raio. Ele prendeu seu filho contra a madeira, parecendo um demônio. Com sangue escorrendo, Hyde ainda sorria. Você terá que escolher eventualmente, pai. O duque o encarou com uma raiva gélida. Corta de volta para o corredor. Isolin e nosso protagonista finalmente chegaram às portas principais. Ela se virou para ele. Já ouviu falar da minha irmã, de lá? Ela lhe deu um sorriso estranho e enigmático. Ela não é exatamente famosa. As portas enormes rangeram ao abrir, e eles entraram na cova dos leões. O clima estava pesado. Hyde estava lá,
com o rosto machucado e o irmão loiro por perto. O loiro ergueu o olhar. Ah, Isolin. Como foi a viagem? Ela sorriu como se nada estivesse errado. Confortável. Graças a você. O irmão mais velho olhou nervosamente para Rai. Ele está ferido. Conversamos depois. Com seus olhos vermelhos brilhantes, o protagonista examinou a sala. Silencioso. Calculista. O homem loiro pressionou um pano na cabeça sangrando de Rai. O garoto de cabelo branco analisou a dinâmica familiar tóxica instantaneamente. Então ele notou a criada, ainda chorando no canto. Ele estreitou os olhos, tentando entender o pesadelo em que acabará de entrar. O grão-duque ignorou o sangue e sorriu. Fico feliz que esteja segura, filha. Islan assentiu. Pai, este é ele, o novo tutor de magia da Diala. O patriarca colocou os óculos de volta e encarou o garoto. A garota sinaliza que é hora de ir, já que o duque está ocupado. Eles se viram para sair, mas antes que possam escapar, a voz do grão-duque ecoa, ordenando que o novo tutor de magia pare. O protagonista se vira, sem fazer ideia do porquê o nobre de alto escalão quer uma conversa particular. Dentro do escritório, o ar fica denso com a tensão enquanto o grão-duque e o jovem se encaram um impasse calmo e gélido. O chefe da família Dupin risca casualmente uma pena sobre um pergaminho em sua mesa. Ele quebra o silêncio, observando a juventude do garoto. 16 anos, ele supõe. O protagonista de cabelo branco confirma a suspeita do nobre com um sim seco. Em seguida, vem o interrogatório sobre suas habilidades, e o jovem afirma que só domina a magia de uma estrela. Um sorriso de canto surge no rosto do grão-duque antes de ele cair na gargalhada. Humildade nem sempre é uma virtude, ele ri, deixando claro que sabe que o garoto está mentindo. Percebendo que seu disfarce foi descoberto, o garoto de cabelo branco permanece em total silêncio. De repente, o nobre libera uma aura esmagadora, revelando-se um mago de 5 estrelas. O mercenário pede desculpas, mas o Lorde ignora. Ele entende, exibir talento demais é um jogo perigoso. Olhando para as roupas esfarrapadas e a idade do garoto, o homem observa sem hesitar que ele mal passa por um tutor de magia. O garoto de cabelo branco confessa que na verdade é um mercenário. O nobre dá de ombros, confiando na intuição de sua filha, e lhe concede acesso ao anexo. Ele acena para dispensá-lo, mas o jovem o interrompe. Ele tem uma última pergunta. O grão-duque sinaliza para que ele fale. O jovem esclarece que seu contrato de mercenário é estritamente para garantir que a senhorita Diala domine a magia. Ele explica que o objetivo final é colocar a garota na alta sociedade. O duque ergue uma sobrancelha, perguntando por que o garoto está perdendo tempo dizendo o óbvio. É aí que o jovem abandona a encenação. Na verdade, ele tem um pedido sério. Intrigado com a audácia do garoto, o grão-duque se inclina para ouvi-lo. Enquanto isso, mudança de cena. Creche, um prato se estilhaça violentamente no chão. A criada grita em choque, encolhendo-se de puro terror. A serva gagueja desculpas, mas a garota a olha como se fosse lixo. A jovem nobre grita para a criada sumir e ameaça para nunca mais aparecer na sua frente. Corta para outro quarto. O mestre da guilda está pressionando Isolin sobre por que ela escolheu aquele garoto específico. Ele argumenta que vários tutores matariam por esse trabalho, e que será brutal para um plebeu. A jovem revela que já passou pelos melhores tutores e todos eles desistiram. Ela acrescenta que o mestre do jovem era um nobre falido, então ele conhece os macetes. Por causa desse histórico, ela imaginou que ele poderia guiar sua irmã, Diala, com uma mão gentil. O homem cai na gargalhada, dizendo a Aslan que ela precisa aprender a ler melhor as pessoas. Ele a lembra que este garoto cresceu na sarjeta e definitivamente não sobreviveu apenas com gentileza. Chocada com o choque de realidade, a jovem nobre parece estar questionando tudo. Nesse momento, nosso protagonista está sendo escoltado pelo corredor por um mordomo engomado. O jovem de cabelo branco se aproxima de uma enorme porta de madeira que se impõe no corredor. Ele levanta a mão para bater nos painéis do quarto. Ele bate 2 vezes, esperando por uma resposta do outro lado. Silêncio total. Ele fica parado por um instante. Percebendo que nenhum convite virá, o jovem mercenário decide entrar por conta própria. Entrando, ele cumprimenta a ocupante. Ele se apresenta como Derek para a garota de cabelo castanho sentada à mesa. Então, uma garota loira, revelando-se como Diala, ordena que o jovem se aproxime. Seguindo as ordens, o garoto de cabelo branco caminha em direção à nobre. De repente, um sorriso perverso se espalha por seu rosto. Ela está tramando algo. Antes que ele possa reagir, ela joga algo bem nele, e ele não consegue desviar a tempo. Splash! O jovem fica encharcado com uma água nojenta e imunda. A garota gargalha, zombando. Ela pensou que um rato de esgoto tinha entrado correndo. Ela continua a provocá-lo, dizendo que, pensando bem, a semelhança é incrível. A jovem nobre arrasta uma cadeira.
Com ela sobe em uma pequena mesa para olhá-lo de cima, e então a loira vira um balde inteiro de sujeira bem na cabeça do tutor de magia. O mercenário fica imóvel como uma pedra enquanto a sujeira escorre por seu rosto. A garota resmunga que ficou sem munição, irritada por não poder humilhá-lo mais. Mas então o jovem lentamente levanta a cabeça, fixando-a com um olhar frio e aterrorizante. O olhar a congela no lugar, deixando-a sem palavras. Atrapalhada e irritada, ela tenta chutá-lo, mas o garoto agarra sua perna no ar. Ele se ajoelha na frente da nobre, segurando o pé dela como um torno. Furiosa por ele ter ousado tocá-la, ela grita insultos para o mercenário de cabelo branco. Ela aperta o nariz, reclamando que ele fede por causa da sujeira que ela jogou nele. Indiferente aos insultos, o jovem mantém os olhos grudados na nobre, seu rosto uma máscara sem emoção. A garota se inclina para trás contra a mesa, preparando-se para ofendê-lo ainda mais. Ela cospe mais veneno, dizendo ao rato de esgoto para prender seu lugar. E isso nos traz de volta à conversa anterior do jovem. Dentro do alto escritório, o grão-duque de Duplain permanecia em silêncio, seu olhar fixo no mundo do lado de fora da janela. A tensão era palpável enquanto o homem mais velho ouvia o mercenário, seu rosto com uma expressão sombria. O adolescente de cabelo branco não mediu as palavras. O problema de Diala era complexo. Ele olhou o Lorde nos olhos e fez um pedido ousado. Com olhos rubis brilhando, ele exigiu saber exatamente quanta liberdade o duque lhe daria. O grão-duque virou-se, encarando o jovem, calculando o risco dessa exigência audaciosa. De volta ao presente. O rosto da nobre loira está vermelho, totalmente em choque. A paciência oficialmente chegou a zero. O jovem havia desferido um golpe disciplinar certeiro na princesa mimada. Agora ele a encarava por cima, com olhos mais frios que gelo e absolutamente nenhum arrependimento. Diala segurou a bochecha ardendo, com a mente confusa. Um plebeu acabou de fazer isso? Seus olhos carmesis brilhavam com ameaça enquanto ele ordenava que ela se levantasse. De repente, uma memória foi acionada. Voltando a uma conversa de 3 anos atrás com sua mestra, ele se lembrou de perguntar a Katia como lidar com um aluno que simplesmente não ouvia. A maga disse que tentaria empatia, compreensão e acolher a criança problema, mas ele não engoliu essa bobagem de poder da amizade. Idealista demais. Ele insistiu mais. E no pior dos casos? Se as palavras falharem, ela admitiu, você precisa de um reinício forçado. Sua expressão escureceu enquanto ela revelava a solução definitiva. Use o medo, puro e simples. De volta ao quarto, Diala tremia no chão, aterrorizada com o monstro à sua frente. Ele ordenou que ela se levantasse e começasse a mostrar a porra de algum respeito pelos outros agora mesmo. A arrogância explodiu instantaneamente. Ela se levantou desajeitadamente, tremendo não apenas de medo, mas de raiva cega. Ela se lançou contra o mercenário, gritando que um plebeu imundo como ele não tinha o direito de tocar na nobreza. Essa foi a gota d'água. Ele a silenciou com outro golpe corretivo certeiro para calá-la. Ele exibiu um sorriso aterrorizante e avisou que não diria uma terceira vez. Ainda sem entender, ela gritou pelo mordomo, bancando a vítima e acusando o selvagem de agredir uma dama. O mordomo-chefe e as criadas entraram correndo, em pânico com sua senhora aflita. O velho mordomo repreendeu o garoto, ameaçando contar ao grão-duque, mas o tutor de cabelo branco nem piscou. Ele friamente tirou um pergaminho de seu casaco. O duque me deu total controle sobre a educação dela, ele afirmou secamente. O mordomo pegou o papel, com os olhos se arregalando ao ver o selo oficial da família. Diala congelou, incapaz de processar a traição. Ela não conseguia compreender. Mais tarde naquela noite, a mansão silenciou, mas o drama estava longe de acabar. Valerian, o irmão loiro, invadiu os corredores enquanto Raeg corria atrás tentando acalmá-lo. Valerian arrombou a porta do quarto de hóspedes, gritando pelo mercenário. Lá dentro, o jovem de cabelo branco estava relaxando na cama com um livro. Valerian rugiu, exigindo saber como ele ousava tocar em Dala, mas Raeg teve que contê-lo fisicamente. O tutor nem levantou o olhar, respondendo calmamente, seu pai autorizou. Raeg confirmou. O pai aprovou tudo, e o cara era convidado de Aesne. Valerian o fuzilou com o olhar, ordenando que o tutor o seguisse enquanto mandava Raeg se afastar. O irmão de cabelo escuro avisou. Ela precisava daquela lição. Valerian, não faça nenhuma estupidez. O protagonista observava a rivalidade entre irmãos se desenrolar com uma expressão estoica. Raeg resmungou baixinho, perguntando-se por que Valerian desperdiçava tanta energia protegendo uma causa perdida. Eles chegaram ao quarto mal iluminado onde bonecas velhas acumulavam poeira perto da porta. Valerian conduziu o jovem para dentro. Era o antigo quarto de Diala na casa principal, congelado no tempo e intocado por anos. Os olhos do mercenário pousaram em uma tela inacabada. A voz de Valerian suavizou. Ela adorava pintar e ficava muito orgulhosa de mostrar sua arte, mas nunca terminava nada.
Sempre havia um espaço em branco deixado para trás. Valerian pediu desculpas por sua explosão mais cedo. O tutor ignorou, fazendo a pergunta que importava. Por que me trouxe aqui? Valerian queria provar que Dila não era apenas uma pirralha que merecia desprezo. Ela ficou obcecada por sua linhagem nobre, o que a levou a ser exilada para o anexo. Agora Valerian confessava. Ele estava apavorado de que a mandassem para um mosteiro. Agarrando uma pilha de livros, o irmão implorou ao mercenário para salvar sua irmã. Por favor, salve a Djala. Mas o tutor notou algo estranho nos livros que Valerian segurava. Espere um segundo. Ele apontou para as notas rabiscadas nas margens. Ela ainda não desistiu da magia. Ele perguntou se estes eram textos da escola de regulamentos. Valerian assentiu. As engrenagens começaram a girar na cabeça do mercenário. Um plano estava se formando. Ele olhou de volta para a pintura de paisagem no cavalete. Ele pegou um dos livros de teoria da magia, sua expressão mudando. Ele finalmente sabia exatamente o que fazer. Ele anuncia que está testando uma nova estratégia e joga casualmente o manual para o irmão dela. Mais tarde naquela noite, o anexo da mansão está em silêncio mortal. Lá dentro, a jovem Djala está dormindo profundamente, totalmente alheia ao mundo. Ela nunca o ouve chegar. Splash! Um balde inteiro de água gelada desaba, despertando seu sistema com um choque. Ela se levanta de um pulo, gritando enquanto a água gelada a encharca até os ossos. O novo tutor a encara por cima, seu olhar frio como a morte. Ele pergunta se ela acha que é hora da soneca. Desorientada e furiosa, a nobre responde bruscamente. Ela exige saber se ele perdeu a porra do juízo. Ele apenas puxa o braço dela, insistindo que eles têm um compromisso urgente. Ele a arrasta pelo corredor enquanto ela grita para que os servos intervenham. A luz da lua inunda a cena enquanto ele a força para fora, arrastando-a por um caminho de terra para longe da segurança da propriedade. Assim que chegam a uma clareira isolada, ele a empurra na terra. Ela se levanta desajeitadamente, absolutamente furiosa. Ela grita, perguntando quem lhe deu o direito de tocá-la. Ele apenas rebate com uma pergunta. Quer saber de um fato divertido? Ela congela, confusa. Ele sorri com desdém, soltando a bomba. Ele não está aqui para ensiná-la magia de jeito nenhum. Atordoada, ela gagueja, mal processando suas palavras. O que você acabou de dizer? Ele se inclina, sussurrando que o trabalho de tutor é apenas um disfarce, uma desculpa perfeita para se livrar de nobres mimadas como ela. O som de metal ecoa enquanto ele saca sua lâmina. Sabe, ele diz, gritos de nobre são o meu tipo de música favorito. Aterrorizada, ela pergunta se ele acha que pode sair impune de um assassinato. Ele sorri com tranquilidade. Todos pensam que você está sendo enviada para um mosteiro. Ninguém virá procurar. Ele acrescenta que, na pior das hipóteses, ele paga com a vida, e a vida de um plebeu é barata. Ele a provoca, dizendo que matá-la pode, na verdade, ser um grande favor para a família dela. O pânico se instala. Ela percebe que, se ele a pegar, ela está 100% morta. A loira dispara correndo em direção às árvores. Sua única chance é despistá-la na floresta densa. Campo aberto é suicídio. Ela conhece esta floresta como a palma da sua mão e planeja circular de volta para a mansão, mas tropeça e cai com força. O pânico dispara. Ela está vulnerável. De repente, uma luz brilha atrás dela. Uma enorme bola de fogo ruge, iluminando a noite escura como um segundo sol. Um mercenário de cabelo branco lança o feitiço diretamente na floresta. Ela se vira bruscamente, com os olhos arregalados. É pura magia de fogo. O tutor fica ali, controlando a chama com uma concentração aterrorizante. Ele dá um sorriso malicioso. O jogo começou. O projétil flamejante grita pelo ar, indo direto para ela. O fogo preenche sua visão, as chamas refletindo em seus olhos aterrorizados enquanto a morte se aproxima. Ela grita quando a onda de choque a atinge, arremessando-a para trás como uma boneca de pano. Bum! Uma explosão rasga o chão atrás dela, incinerando tudo em seu raio. Estirada na terra, hiperventilando, ela não consegue processar o poder. Ele sorri com desdém. Opa! Errei essa de propósito. Sob a lua cheia, a caçada começou. Ela se levanta de qualquer jeito e corre pela vida através das sombras retorcidas. Seu rosto é uma máscara de puro terror misturado com uma forte vontade de sobreviver, mas ela perde o foco por uma fração de segundo e prende o pé em uma raiz de árvore retorcida. Ela se choca com força no chão, exausta demais para amortecer a queda. Ela está no seu limite agora. Paralisada, ela observa um rastro de energia azul se materializar e assobiar pelo ar. O tutor de magia é implacável, já preparando seu próximo tiro sem hesitação alguma. Voum! A flecha mágica passa zunindo por sua orelha enquanto ela está ali, paralisada. Notando que quase acertou, o mercenário elogia sua agilidade. Difícil de acreditar que você ficou confinada em um anexo a vida toda. Ofegante, ela o encara,
totalmente perplexa com sua mudança de humor. Ela se força a levantar e mergulha de volta na mata. Ele a observa ir, um leve sorriso brincando em seus lábios. O tutor de cabelo branco está no controle total. Enquanto isso, ela está em parafuso, se perguntando se este pesadelo algum dia vai acabar. De repente, ela para de repente. Uma ideia surge. De volta ao caminho, o garoto lança um feitiço em uma poça de lama. Ele usa a água para rastrear os movimentos dela pela floresta escura como um radar. Ele confirma. Esta é a floresta da arte dela. Ela não pinta apenas árvores. Ela sente a energia da natureza e a derrama sobre a tela. Seus olhos vermelhos brilham ameaçadoramente no escuro. Ele descobriu o segredo dela. Cansada de correr, a garota perde a paciência. Ela se vira e arremessa uma pedra direto na cabeça dele, mas o profissional de cabelo branco, sem hesitação alguma, ele saca sua lâmina. Suave, calculista, um corte limpo, e ele parte aquela pedra enorme em duas como se fosse manteiga. A nobre fica ali, paralisada, com os olhos arregalados diante da habilidade divina do tutor. Ele apenas acena com a cabeça, parabenizando-a pela coragem de revidar. Ele admite que derrubá-la não foi uma decisão fácil, mas a garota está exausta, suas pernas cedem, pulmões queimando, sem absolutamente nenhuma energia restante. Frio como gelo, o jovem mestre nota que ela não tem mais fôlego para correr. Ele aponta sua lâmina a queima-roupa para a nobre. Últimas palavras, ele pergunta, mas ela apenas sorri, encarando a morte como se nem se importasse com a ameaça dele. Ela o encara, recusando-se a implorar ou agir como uma camponesa qualquer em seus momentos finais. Desafio total. O mercenário inclina a cabeça, perguntando por que ela se apega tanto à sua linhagem nobre. A loira fica em silêncio, de cabeça baixa. Então ela solta a bomba da verdade. Se tirarem seu título, ela não é nada. Uma casca vazia. Ela explode, gritando sobre magia, seus fracassos, toda a bagunça. Com lágrimas escorrendo, ela grita que ele não tem ideia do quanto ela tem se esforçado e fracassado. O tutor de cabelo branco apenas fica ali, com um rosto impassível, observando o colapso da realeza. Ela entra em parafuso, listando todas as perdas. Falhou na magia, falhou na pintura, falhou em respirar, basicamente. O que me resta além da minha linhagem? Ela grita, caindo de joelhos. Sem o status, ela se sente um zero à esquerda. O tutor a observa desabafar, processando o drama, e então invoca uma lâmina irregular de pura energia azul. Fase 2 iniciada. Com lágrimas embaçando sua visão, a nobre fecha os olhos, pronta para a tela de fim de jogo. O mercenário ergue a lâmina de energia. Eu ouvi você em alto e bom som, ele afirma. Com um rosto corado de terror, ela sussurra seus adeuses, preparando-se para o impacto. O garoto de cabelo branco golpeia. Vum! Ela aperta os olhos, com o corpo tenso para o golpe final. Ela espera e espera, sem ter ideia da realidade. De repente, a lâmina do mercenário explode em enormes fragmentos de gelo. É uma explosão de gelo. Os olhos da garota se arregalam ao ver cristais pontiagudos irrompendo ao seu redor. Ele não a atingiu. Ele construiu uma fortaleza. Uma barreira de gelo a cerca, completamente segura. Ela olha para as mãos, se perguntando se acabou de bugar a realidade. Missão cumprida. O mestre de cabelo branco desfaz a espada de energia. Foi mal pela abordagem rude. Ele se desculpa. Ele elogia o esforço dela. A nobre fica paralisada, seu cérebro tentando processar o que acabou de acontecer. O tutor explica que não foi aleatório. Foi uma manifestação de mana. Ela sobreviveu porque tem poder. A barreira emocional se rompe. Ela começa a chorar, soluços incontroláveis sacudindo seu corpo, anos de fracasso reprimido simplesmente vindo à tona. O mercenário mantém distância, deixando-a expurgar toda aquela toxicidade. Lá no alto, a lua cheia ilumina as consequências dessa selvagem lição da meia-noite. Ele joga a isca. Ela pertence a uma linhagem de magia selvagem. A garota olha para ele como se ele estivesse falando grego. Enquanto faz um curativo em sua perna, ele explica que o treino de mago não é um modelo único. Tentar aprender a teoria padrão para ela é como tentar enfiar um corpo numa roupa 3 números menor. Simplesmente não vai caber. A jovem nobre faz a pergunta de $1 milhão. Como ele descobriu a linhagem rara dela? O adolescente de cabelo branco diz que foi a pintura. Ele viu algo diferente naquelas pinceladas. Modo sério ativado. Ele explica que ela não estava apenas pintando. Ela estava sentindo a energia da natureza e a canalizando diretamente para a tela. Essa é a marca de sua espécie, sentir humana natural desde a infância. É por isso que ela sempre se sentiu uma excluída. A garota loira está em choque. Sua inutilidade era, na verdade, um talento divino oculto finalmente sendo reconhecido. Curativo feito. O jovem declara o trabalho concluído. Ela já consegue andar sem mancar, mas o mestre avisa que isso foi apenas o tutorial.
O treino pesado de verdade começa ao amanhecer. Quando ele se vira para partir na escuridão, a garota de olhos azuis chama seu nome. Corada, mas sincera, ela agradece por salvá-la de mais de uma maneira. Ela o vê de forma diferente agora. O protagonista apenas absorve o agradecimento, sem expressão, sem drama. Juntos, eles caminham de volta para a mansão. Sob um manto de estrelas, ele finalmente quebra o silêncio. Aquela pintura do pôr do sol, uma obra-prima absoluta. Na manhã seguinte, a luz do sol inunda o quarto luxuoso, acordando a propriedade. A jovem de ela acorda se sentindo perigosa. Ela se senta, determinada a testar seus novos atributos. Ela estende a mão, concentrando uma intensa energia azul entre as pontas dos dedos. Com os olhos brilhando de confiança, ela tenta manifestar o poder naturalmente, assim como o sensei a ensinou. Mas a magia se dissipa instantaneamente, virando uma pequena e triste nuvem de fumaça. De volta à estaca zero. Deixando a pequena princesa furiosa com seus resultados fracassados, uma criada passeia pelo corredor equilibrando um balde de água enquanto caminha pelos corredores dourados da mansão. De repente, a porta se abre sem nenhum aviso, quase fazendo a criada distraída voar. Ela tropeça feio, perdendo o controle do balde, e assiste em câmera lenta a água suja encharcar o tapete caro. Mas piora. A sujeira espirra bem no vestido impecável da jovem nobre, paralisando-a no lugar. O pânico se instala imediatamente. A funcionária apavorada começa a se desculpar, como se sua vida dependesse disso, esperando o pior. Mas a garota loira apenas a encara com olhos frios como gelo, sem mostrar absolutamente nenhuma emoção ou a raiva esperada. A criada cai de joelhos implorando por misericórdia, aterrorizada por estar prestes a ser maltratada como antigamente. Mas, reviravolta, a garota apenas diz calmamente para ela olhar por onde anda e continua caminhando como se nada tivesse acontecido. A criada fica sentada ali em choque total, tentando processar por que não acabou de levar um tapa ou um grito da pirralha mimada. Enquanto outros funcionários se aproximam, eles se juntam, sussurrando e tentando entender o que deu na jovem senhora para mudar seu comportamento tóxico. Corta para outro quarto onde o tutor de cabelo branco está em sono profundo, saboreando seu único dia de folga. Mas, de repente, alguém começa a bater na porta como se fosse a polícia, acordando-o. Ele resmunga com o barulho, arrastando-se para fora da cama enquanto esfrega os olhos, imaginando quem é louco o suficiente para perturbar sua paz. Ele abre a porta e encontra a ameaça loira e o mordomo parados ali, exigindo aulas de magia agora mesmo. O cavaleiro de monóculo está enlouquecendo, chocado que essa garotinha realmente despertou seu mana sozinha. Com fogo nos olhos, a aluna ordena que o mercenário comece a treiná-la imediatamente, pois está desesperada para subir de nível. Mas o tutor literalmente bate a porta na cara deles, dizendo para voltarem à tarde porque ele vai voltar a dormir. O mordomo começa a chorar, lágrimas de alegria, emocionado por sua senhora estar finalmente levando a vida a sério. Mas a garota não aceita isso. Ela começa a esmurrar a madeira de novo, gritando para ele abrir a porta naquele segundo. Ignorando o chilique lá fora, o selvagem de cabelo branco mergulha de volta nas cobertas, decidindo ignorar completamente a pirralha. Na manhã seguinte, o sol nasce sobre a enorme propriedade, iluminando o reino. Ouvimos o som nítido de passos confiantes ecoando pelos corredores luxuosos da propriedade. Duas criadas estão fofocando, chocadas com o fato de que a Lady de ela não quebrou um único prato hoje. A fofoca se espalha rápido, e logo toda a mansão sabe que a garota pode usar mana. De repente, uma sombra paira sobre as criadas. À medida que os passos pesados se tornam mais altos, um jovem de cabelo escuro se aproxima, exigindo saber o que elas estavam sussurrando sobre sua irmã. Enquanto isso, o patriarca da família está tranquilo, escrevendo em um pergaminho em seu escritório. Com a pena na mão, o Lorde convoca seus filhos para discutir a notícia bombástica sobre o despertar mágico da garota. O grão-duque chama isso de um progresso excelente, parecendo realmente orgulhoso, mas o irmão de olhos verdes corta o clima, dizendo que é muito cedo para estourar o champanhe por algo tão básico. Revidando, o irmão loiro grita com o rei por ser incapaz de fazer um único elogio genuíno à própria irmã. No meio desse caos, o pai observa seus filhos discutirem com um olhar afiado e calculista. Atrás de seus óculos, ele não esqueceu que a garota foi um desastre total no passado, e ele ainda não vai cancelar sua passagem só de ida para o mosteiro. O líder da família volta ao trabalho, ponderando silenciosamente o destino de sua filha problema. O tempo avança, e o sol do meio-dia castiga o reino medieval. De volta ao seu quarto, a nobre está sentada de costas, irradiando uma enorme energia de quem está emburrada. Um mercenário de cabelo branco entra, perguntando se ela está moando por algum motivo. Imediatamente, a garota loira responde que não está emburrada. Ela está absolutamente furiosa com a situação. O rapaz coça a cabeça, dizendo que agir como uma princesa mimada não vai consertar nada.
Ela grita de novo, negando as acusações de chilique, e insiste que está cheia de ódio puro e genuíno. Sem se impressionar, o tutor diz que um ataque é um ataque, e magia requer disciplina, não drama. Mas a garota loira grita de frustração, esclarecendo que não está tendo um colapso. Ela só está o avisando que está brava com ele. O mercenário a encara com um olhar inexpressivo, mantendo a calma enquanto ela perde a dela. Ele dá de ombros, diz que vai registrar como um chilique de qualquer maneira, deixando a pequena nobre completamente sem palavras com sua audácia. Indo direto ao ponto, o professor de olhos vermelhos agarra a cadeira, pronto para compartilhar algum conhecimento. Ele fica sério, explicando que queimar muito mana de uma vez é um caminho sem volta para a dor. Cada músculo no corpo do mago grita, totalmente esgotado. Ele solta uma pérola de sabedoria, afirmando que relaxar é tão crucial quanto o treino pesado, mas a garota olha para ele como se ele estivesse falando grego. Ela está morrendo de tédio. Vendo-a se distrair, o professor pergunta se ela quer tentar um método de aprendizado muito mais rápido. De repente, um flashback o atinge. Lembranças daquela vez em que ele usou chamas furiosas e uma lâmina para aterrorizar completamente a garota. Ele queria deixar bem claro quem era o alfa na sala. Lembrando daquele momento de puro pesadelo, a pequena nobre começa a suar frio, com um arrepio percorrendo sua espinha. A atitude dela dá uma virada de 180 graus. Ela jura que não precisa de nenhuma medida extrema e está totalmente bem em manter a rotina de treinamento normal. Crise evitada. O mestre explica que assim que ela dominar o fluxo mono, lançar feitiços de uma estrela será moleza. Ele conta a história sobre do que se trata a escola selvagem. Vibrações, sem regras rígidas, apenas pura liberdade, o que é perfeito para uma conjuradora autodidata. O rapaz aponta que esse estilo caótico combina perfeitamente com a personalidade dela, e a garota loira para, realmente intrigada com o elogio inesperado. O tutor insiste, explicando que seu espírito rebelde tem uma sinergia insana com este tipo específico de magia. Além disso, sua linhagem de alto nível é um grande código de trapaça. A garota fica quieta, com o cérebro processando, enquanto digere essas palavras gentis que ela literalmente nunca ouviu antes. As bochechas corando, ela começa a se perguntar se realmente nasceu para essa vida de feiticeira, se talvez ela tenha talento de verdade. Bem na hora, o rapaz a anima, confirmando que manifestar uma parede de gelo na primeira tentativa é prova de que ela tem potencial. De olhos arregalados, ela faz a grande pergunta. Ela é um gênio de verdade? Mas ele instantaneamente a traz de volta à realidade, avisando que há uma enorme diferença entre ter talento bruto e ser um verdadeiro prodígio. A conversa continua pela janela aberta, mas a câmera se move para fora, onde o irmão de cabelo escuro está à espreita nas sombras. Ele está escutando cada palavra. O garoto de cabelo escuro resmunga, claramente irritado com o que está ouvindo. Ele percebe que sua irmã está de fato subindo de nível, e ele visivelmente odeia o progresso dela. Corta para o dia seguinte, o sol está escaldante sobre a enorme propriedade enquanto a montagem de treinamento brutal continua pelos jardins. A garota entra correndo na sala em pânico, dizendo ao seu mestre que consegue invocar o poder, mas sua mira é um lixo absoluto. Mais tarde, ela invade a hora do almoço dele, reclamando que tentou o elemento gelo de novo, mas a vibração estava estranha e totalmente fora do esperado. Corta para outro dia, e a pequena nobre ainda está perseguindo seu tutor pelos corredores. Ela está praticamente gritando que sente o fluxo de energia, mas parece defeituoso e errado. Chega a hora dourada. A garota loira finalmente encontra o mercenário, relaxando perto de uma árvore, e exige saber por que ele estava adiando sozinho. Modo Karen total ativado. Ela esbraveja que o lugar dele é no anexo, acusando de usar o livro do pai dela como desculpa para ser preguiçoso. Com toda a calma, o rapaz de cabelo branco retruca que o grão do que lhe deu o material especificamente para que ele pudesse estudar em paz e sossego. Ela ignora completamente a lógica dele, anunciando que finalmente decifrou o código do fluxo de mana. Ela exige que ele verifique o trabalho dela agora mesmo. Enquanto isso, mudamos de perspectiva para Valerian, o irmão loiro olhando pela janela de seu escritório. Ele parece estar imerso em pensamentos, remoendo sobre o futuro da família. De repente, as portas duplas se abrem. O tutor de cabelo branco entra na cova dos leões, atendendo à convocação urgente do futuro chefe da casa. O nobre mantém a postura profissional, cumprimentando o convidado e gesticulando para que ele se sente. Ele estabelece o tom imediatamente. Eles precisam ter uma conversa séria e sincera sobre o drama recente. Sentado frente a frente, o homem loiro pede um relatório sobre a situação de sua irmã, mostrando que está genuinamente estressado com o comportamento da garota. Sendo 100% sincero, o protagonista admite que ela progrediu, mas ainda está longe de dominar o básico. Então o irmão mais velho joga uma bomba. A mãe deles está voltando de viagem muito em breve.
Ele avisa que toda a atmosfera da mansão está prestes a mudar drasticamente. Ele explica que a matriarca é incrivelmente difícil e que as elites da alta sociedade odeiam ver um plebeu com poder em sua casa. Com um olhar aguçado, o mercenário guarda essa informação e pergunta se o loiro tem mais alguma bomba para soltar. O futuro patriarca fica em silêncio por um segundo, procurando a maneira certa de formular as coisas. Para concluir, ele se levanta, declarando que sua missão principal como sucessor é proteger cada membro da família e ser sempre sincero com eles. Mas então ele suspira, admitindo que decifrar o coração humano é mais difícil do que qualquer feitiço. Ele acrescenta que a realidade nunca é tão simples quanto parece. O rapaz de cabelo branco fica confuso, perguntando qual é o objetivo desse discurso enigmático. De repente, o irmão loiro cerra o punho, ficando super emocionado ao pensar no passado. Ele revela a trágica verdade com total desespero. A pequena Diala não brinca mais com ele. O mercenário apenas encara o drama desse homem adulto. Parecendo completamente perplexo com essa mudança repentina, o mercenário ouve enquanto o homem loiro continua sua história triste. O nobre faz uma cena enorme, soluçando sobre como sua irmã costumava ser um anjo perfeito nos dias de infância. Nosso protagonista apenas saboreia seu chá, totalmente indiferente ao choro dramático. Então o herdeiro faz uma pergunta, querendo saber se há alguma maneira de reconquistar o amor da garotinha. Mas o tutor apenas levanta uma sobrancelha, questionando por que está sendo arrastado para um drama familiar tão pessoal. De repente, um grito ecoa pela mansão. É a garota gritando desesperadamente por seu mestre de magia. O rapaz ignora completamente a pergunta anterior do herdeiro e revela uma boneca que ele aprendeu a fazer com um servo. Ele levanta o brinquedo de pesadelo e pede uma opinião sobre esta bizarra peça de arte. Ao olhar para o objeto assustador, nosso protagonista pergunta se o nobre está tentando lançar um feitiço voodoo em alguém, provocado pela ofensa. O loiro cai no choro novamente, incapaz de lidar com a crítica selvagem do mercenário. Corta para o exterior da luxuosa propriedade, banhada por um céu azul perfeito e sem nuvens. Lá dentro, uma mulher elegante entra no salão principal, anunciando que ouviu um grande alarde sobre o jovem de cabelo branco. Com um sorriso confiante, ela nota que eles finalmente conseguiram um mestre de magia de alto nível para a família. Ela se apresenta como Mariela e insiste em enviar um presente luxuoso para a propriedade do jovem, mas ele solta a verdade. Ele não pertence a nenhuma casa nobre nem possui território de nenhum lorde. A mulher congela, absolutamente estupefata, ao perceber que o prestigioso tutor é, na verdade, apenas um plebeu. O sol bate forte sobre os residentes da luxuosa propriedade, sinalizando que este dia está prestes a ficar extremamente complicado para todos os envolvidos. De volta ao salão, criadas cercam o jovem mercenário enquanto a dama elegante observa como um falcão. Aquele sorriso de lado retorna enquanto ela menciona as críticas elogiosas ao novo tutor de magia da casa. Ela se apresenta como Mariela e diz que quer enviar um presente de agradecimento ao domínio do rapaz de cabelo branco. Mas o jovem de olhos carmesim permanece calmo, respondendo que não tem nenhuma casa nobre ou território em seu nome. O queixo da dama cai. Será que ela realmente ouviu o que o convidado disse na sua cara? O protagonista mantém uma expressão fria como pedra e esclarece que ele é apenas um plebeu comum. Instantaneamente, seu rosto se transforma em uma expressão de puro horror ao descobrir o status plebeu do professor. Flashback para uma semana antes. Uma carruagem chique está estacionada do lado de fora da enorme mansão da família nobre. Lá dentro, a jovem Azirin conversa com o mercenário, convencida de que acertou em cheio na decisão de trazê-lo para seu território. Mas ela explica que precisa voltar para Eberstein para um negócio urgente, deixando Delila aos cuidados do jovem. O jovem de cabelo branco apenas acena, mostrando que está pronto para lidar com a missão sem fazer perguntas. De repente, o líder da guilda entra rindo, dando um tapa no ombro de seu subordinado e fazendo uma piada. Ele pula para dentro da carruagem com a nobre, dizendo ao rapaz para terminar isso rápido antes que os problemas os encontrem. Enquanto as rodas começam a rolar para longe da propriedade, o protagonista é deixado sozinho para lidar com esta família disfuncional. Mas de repente, a garota de cabelo escuro bate a mão na testa dentro da carruagem. Ela esqueceu algo muito importante. Parecendo estressada, ela percebe que sua mãe voltará na próxima semana, e ela não o avisou. O homem barbudo pergunta se a matriarca é realmente tão assustadora. Nesse exato momento, a câmera sobe para os detalhes intrincados do teto da mansão. Enquanto a atmosfera na sala fica pesada, a nobre descreve sua mãe como um pesadelo vivo que ninguém quer contrariar. De volta ao presente, Mariela perde o controle, gritando sobre um plebeu ensinando sua filha mais nova. O pai permanece calmo, caneta na mão, pedindo à esposa para se acalmar, mas ela está em plena histeria, esbravejando que a garotinha loira deles é a joia da coroa de toda a sua linhagem nobre.
O grão-duque finalmente tira os óculos e admite que também não é fã de colocar plebeus em posições elevadas. A dama lembra que todos os outros tutores nobres pediram demissão, mas não consegue entender por que escolheram um cara do sombrio submundo dos mercenários. O senhor explica que é difícil encontrar boa ajuda e ressalta que esse rapaz foi uma escolha direta da filha deles, Aslan. A mulher começa a andar de um lado para o outro no escritório, insistindo que deve haver um padrão mínimo de qualidade para esse serviço, e sugere que tragam seu próprio irmão, Fon, para ser o tutor da menina. Agora que a garota finalmente despertou sua mana, o duque contra-ataca, perguntando se ela preferiria um comandante experiente em batalha da fronteira como tutor particular e se ela acha que governar este ducado é apenas uma piada. Mas a matriarca retruca, declarando que a alta sociedade de Evers tem uma zona de guerra brutal para os jovens. Ela aponta um dedo acusador e diz que se recusa a deixar sua filha virar motivo de chacota no grande baile de debutantes só porque foi treinada por um Zé ninguém qualquer. De repente, as pesadas portas do escritório se abrem, interrompendo o drama real no meio da discussão. Entra Valerian, o filho loiro, implorando para sua mãe se acalmar. Ela não veio aqui só para brigar com o marido, mas a matriarca o ignora, dizendo ao rapaz para não se meter, pois este assunto não é algo que eles possam simplesmente ignorar. Então Hag, o outro irmão, joga lenha na fogueira, perguntando se o verdadeiro problema não é se aquele camponês realmente tem as habilidades para ensinar Diala. Ele anda pela sala enquanto seus pais o observam atentamente, esperando por sua opinião sobre o mercenário de cabelo branco. O jovem de cabelo preto dá de ombros, admitindo que contratar um plebeu é estranho. Mas se o cara for realmente bom em magia, então não é grande coisa. Ele se vira para o pai e pede para testar o mercenário pessoalmente. Ele quer um duelo de magia, mas o patriarca recusa imediatamente, afirmando com certeza absoluta que o rapaz de cabelo branco é muito poderoso e totalmente capaz. O irmão de olhos verdes fica em silêncio, olhando para o pai, chocado com o elogio inesperado a um plebeu. Então, uma ideia sombria ilumina seu rosto. Vamos testar as habilidades dela em vez de focar no mercenário. Valerian parece totalmente perdido, olhando para seu parente tentando decifrar a agenda oculta por trás deste desafio repentino. Então o jovem explica. Se o mestre for realmente de elite, então a garotinha loira deveria ter evoluído muito em tão pouco tempo. O chefe da casa permanece em silêncio, na verdade, ponderando sobre a proposta. Ele quer ver sua filha mais nova em modo de combate. Com um sorriso de canto, o jovem de olhos verdes vira-se para sair. Valerian o persegue, desesperado para manter a conversa. Qual é a jogada aqui? Ele pergunta, questionando por que ele marcaria um duelo contra uma criança que ainda é totalmente novata. O irmão de preto para e pergunta se o loiro realmente acredita que a garota teve um arco de redenção e esqueceu seu passado psicótico. O herdeiro mantém sua posição, insistindo que ela ainda é irmã deles, e a linhagem da família deve ser protegida. Com um sorriso de escárnio, o irmão mais novo zomba de todo o conceito de carne e osso, mostrando que não tem absolutamente nenhum afeto pela garota. Ele grita que o comportamento dela vai arruinar a reputação da família nobre no segundo em que for apresentada à alta sociedade. Ouvindo essas palavras duras, o irmão loiro entra em pânico, imaginando se a briga de seu irmão com a garotinha tem uma origem mais profunda e sombria. Hag cospe que ela passou dos limites primeiro e pertence às sombras, escondida do mundo inteiro. De pé no anexo, o futuro patriarca observa seu irmão se afastar, sentindo a atmosfera. Dentro da mansão, o clima fica insanamente tenso. Assim que ele sai, as discussões acalmam, mas a ansiedade sobre o duelo iminente paira no ar. Lá fora, um passarinho descansa em um galho, sinalizando uma nova manhã na luxuosa propriedade. De repente, um barulho. A pequena loira invade o quarto de seu mestre, gritando absolutamente furiosa com a notícia que acabou de receber. O tutor de cabelo branco permanece impassível, lendo seu livro, perguntando-se por que há tanto barulho. Ao raiar do dia, ela bate um pergaminho oficial bem nas páginas que ele estava lendo para forçá-lo a prestar atenção. Com os olhos em chamas, a garotinha lança o ultimato: se ela perder este duelo de magia, o mercenário será demitido imediatamente. Apesar da ameaça, o jovem apenas diz que já ouviu a informação, sua oponente é uma maga de uma estrela experiente, e ela vai ter dificuldades. A garota perde a cabeça, gritando que ele será demitido se não começar a levar este desafio a sério. O mercenário a atinge com a dura verdade. Ele só faz exatamente o que está no contrato, nada mais. Ele acrescenta que já garantiu o dinheiro com um grande pagamento adiantado, então o resto tanto faz. A garota loira congela em choque total, perguntando se seu instrutor está realmente falando sério. Uma semana se passa, e a bandeira do grão-ducado tremula ao vento, sinalizando que o dia do duelo finalmente chegou. O pátio de treinamento está preparado enquanto a família nobre assiste com a respiração suspensa. Todos os servos da mansão se reúnem para assistir ao espetáculo.
O patriarca da família entra marchando como um rei, seguido por sua esposa, que parece odiar completamente estar ali. O rapaz bonito de cabelo branco faz uma reverência impecável, anunciando que o chefão entrou na conversa. Ele mantém a calma, totalmente impassível diante da pressão esmagadora vinda de todos esses nobres de alto escalão. O pai encara o rapaz, tentando descobrir de onde ele tira coragem para agir com tanta confiança. De seu trono, o senhor decide que um cara com tanta arrogância vale a pena manter por perto. Botas pesadas batem no chão enquanto o oponente entra na arena, com um olhar assassino. O irmão de cabelo escuro deixa sua capa flutuar ao vento, parecendo frio como gelo. Ele deixa claro que não é um treino amigável. Ele está aqui para destruir completamente sua irmã. O cara se aproxima, jurando que vai fazer a garotinha desejar nunca ter nascido. A jovem nobre entra na zona de combate, e a tensão entre os irmãos é denso o suficiente para ser cortada com uma faca. Puxando seu capuz vermelho, ela se concentra, parecendo pronta para a briga de sua vida. Flashback para a conversa preparatória, ela está chocada, perguntando se seu mestre está nisso estritamente pelo pagamento. Ele explica. O monocore dela finalmente se estabilizou, o que significa que ela está prestes a liberar um poder de fogo sério. O instrutor a lembra de que ela tem sangue de elite, o que deixa a garota totalmente atordoada. Ele reforça, dizendo que a escola selvagem é sobre treinar por conta própria, não ser guiado a cada passo do caminho. Ela grita de frustração, exigindo saber por que ele está falando todo esse absurdo agora. O jovem mercenário apenas fica parado, ouvindo-a desabafar com uma cara de zero estresse. Olhando para os pés, a loira admite que sabe que foi uma péssima aluna, mas jura que está sendo sincera desta vez. As lágrimas começam a rolar enquanto ela implora para continuar aprendendo com a sensação de cabelo branco, recusando-se a aceitar qualquer outro sensei. O mestre permanece em silêncio, fixando-se na determinação crua e na dor nos olhos de sua aluna. Lentamente, o bonitão de cabelo branco calça a luva. Ele menciona que nunca jogou pelas regras nobres extravagantes, mas pode ensiná-la a sobreviver a uma briga de rua. Ele pergunta se a mocinha está com fome de vitória hoje. Naquela época, o mundo inteiro afirmava que a jovem Dila não tinha potencial mágico, e até mesmo os melhores tutores desistiram dela. Os fofoqueiros sussurravam que a linhagem Dupin estava acabada, e a filha mais nova era apenas uma pirralha mimada. As pessoas riam, dizendo que ela não deveria existir, mas agora ela olha para cima com fogo na alma, pedindo forças para vencer. Ela marcha em direção ao campo de batalha, com a capa vermelha esvoaçando sob o sol da manhã. Ele a observa ir, percebendo que ela não é mais apenas uma irmã ou a filhinha do papai. Ela assume sua postura, com os olhos brilhando de intensidade, porque agora ela se vê como sua verdadeira discípula, uma maga pronta para dominar.